Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. Estou mais uma vez aqui no canal Palavras com Rose Gomes, trazendo esses episódios pela manhã, Café com Rose Gomes, trazendo sempre uma mensagem, um testemunho, algo que venha edificar a sua vida. Espero que vocês estejam gostando. Procure aí deixar o seu like, isso ajuda muito o canal. Ele é divulgado para outras pessoas, o intuito desse canal é que pessoas sejam alcançadas. Estou aqui fazendo a obra de Deus e você pode me ajudar dando simplesmente um like. Também comente no vídeo aquilo que você achar, que você concordar ou não concordar, de uma forma educada. Podemos estar aqui conversando, aprendendo cada dia mais um com o outro, não é verdade? Sempre com muito amor, sempre com muito respeito, porque é assim que age, né, o povo de Deus. Estou aqui mais uma vez para falar hoje sobre a nossa vida financeira. Sabe que eu tenho um pouco de restrições de falar sobre isso? Porque eu sei que o povo evangélico, os cristãos e muitos religiosos, nós aprendemos que prosperar, que dinheiro, que riqueza não vem de Deus, que quem é rico não herdará o reino dos céus, que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Por quê? Porque ouvimos como se fosse um papagaio, sabe? Ouvimos as pessoas falando e aí nós começamos a reproduzir isso, acreditar nisso, ensinar isso, e isso foi feito durante muitos anos. Por quê? Porque não lê a palavra. A palavra é tão clara, né? Ela diz assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. E por incrível que pareça, a vida financeira, ela está muito ligada com a vida espiritual. É algo espiritual prosperar. Porque a prosperidade, a riqueza vem de Deus. Porque o nosso Deus é isso. Incrível que eu cresci ouvindo a minha mãe falar, sabe? Minha mãe, meu pai falavam. Porque Deus é dono do ouro e da prata, né? Observe que você tem um Deus que é dono do ouro e da prata, mas ele não quer que você tenha isso. Observamos que nosso Deus é riquíssimo. Foi ele que fez tudo, foi ele que criou tudo. E quando você começa a ler a palavra de Deus, nós vamos ver ali José no Egito prosperando. Tantos outros, Abraão, gente, Jacó, Isaac, Esther, Davi, homens de Deus que cresceram, que prosperaram, Jó, eram riquíssimos. O discípulo, né, José de Arimateia, né, que foi o que comprou ali o túmulo onde ficou Jesus durante aqueles 3 dias antes da ressurreição. E naquela época era caro para se ter um túmulo. E outras coisas que você vai lendo na Bíblia e vai vendo que não tem nada a ver a miséria que nos foi pregada. Eu lembro que quanto mais a pessoa era pobre, né, mais sofrida, as pessoas achavam que aquilo ali era graça de Deus. É uma coisa assim que hoje eu olho e falo, não sei de onde tiraram isso. A miséria, a escassez não vem de Deus. Isso não traz crescimento, tanto na vida espiritual. Observa que nós pensamos que uma coisa é separada da outra e não é, gente. Quem passa por escassez, por misérias, né, dificuldades na vida financeira, afeta a sua vida espiritual. Eu lembro que muitas vezes eu ouvia, né, as pessoas falando que a gente não deve nos preocupar com essas coisas, né? Mas é muito difícil uma mãe e um pai que tem seus filhos precisando de um alimento, de uma roupa, um sapato, né? Comprar um material escolar. Não tem um tempo de qualidade com a família. Não pode chegar no final de semana, comprar uma pizza com a família. Não pode fazer um passeio pelo menos uma vez no ano com a família. Que isso tudo traz um bem-estar para a nossa vida espiritual também, porque vai mexer com o seu intelecto, né? Com a sua vida, com o seu bem-estar. E isso é interligado uma coisa à outra, né? Traz a saúde mental, a saúde para o corpo. Então, gente, não tem como separar, né? A menos que você fosse um anjo. Por isso que eu tenho dito para vocês, nós não somos anjos, gente. Os anjos, eles não necessitam das coisas daqui da terra. Mas enquanto estamos morando aqui, nós necessitamos sim. Enquanto estamos aqui na terra, nós precisamos ter vida financeira saudável. Porque tudo é comprado com dinheiro, né? O alimento, o bem-estar, o lazer, saúde mental, saúde física. Então, não tem como separar isso. Dizer que, eu não preciso. Bom, com isso, eu venho falar para você o quê? Que você precisa buscar conhecimento para você crescer na sua vida financeira. Você precisa pedir a Deus direção daquilo que você vai fazer, se é a vontade do Pai. E começa a observar o seu talento, né? Muitas vezes a nossa bênção está atrelado ao dom, ao talento que Deus já nos deu.
E às vezes ficamos rodando, né, como aquele povo de Israel, rodando ali naquela terra, até alcançar a terra prometida. E aí passa tantos anos e você não consegue observar que a bênção do Senhor já está nas tuas mãos. Às vezes nós ficamos, eu preciso crescer, eu não sei o que eu vou fazer. Observa aquilo que você gosta. Observa aquilo que você faz e te traz alegria, te traz contentamento no seu coração. Geralmente é esse o caminho que Deus vai usar para te abençoar. Tem pessoas que gostam de cozinhar, não é verdade? É um talento que Deus te deu e Deus pode abençoar, te prosperar nesse caminho. Outros gostam de pintar, outros gostam de cantar. Gente, são tantas coisas, né? Cada um com o seu talento, cada um com o seu dom ao qual Deus deu. E através disso, Deus pode te usar, pode te abençoar, pode te prosperar. E isso vai trazer um bem-estar em todas as áreas da sua vida, porque uma coisa está ligada à outra. Não tem como você estar buscando a Deus de todo o seu coração e não se preocupar se o seu aluguel está atrasado, se você tem um despejo, misericórdia, né? Se você abre o armário da sua cozinha e está vazio, abre a geladeira, só tem a água, vê um filho pedindo para você um Danone, uma bolacha e você não tem como comprar, como que você vai se alegrar? É impossível. Eu falo isso como mãe, né? Então imagina mãe, um pai, porque quando nós temos nossos filhos, nós queremos dar o melhor para eles. E é incrível porque a palavra é tão clara, a palavra diz assim: se vós sendo maus, sabe dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial. Então, se eu sendo mal, eu sempre procurei dar o melhor para meus filhos. Eu já deixei de comprar uma roupa, de comprar um sapato, de fazer um passeio para dar o melhor para meus filhos. Eu lembro de uma situação que um dia a minha filha até comentou, que tinha ali pouca mistura, né? Eu acho que tinha 2 pedaços de carne. E eu lembro que eu fiz a comida, né? O arroz, o feijão que nunca faltou. Sempre, mesmo que tivesse um pouquinho, sempre teve. Então eu fiz, fritei aquela mistura e coloquei. São 3 filhos que eu tinha, né? Que eu tenho, são 3 filhos que eu tenho. E aí eu coloquei um pedacinho de carne para cada um, dividi ali para eles, né? Coloquei arroz, feijão, a carninha, uma saladinha. E eu comi sem mistura. Só que eu pensei que eles não estavam observando, né? A menina minha mais velha, ela teria ali uma idade de uns 10 anos. E aí ela falou, mamãe, você não vai querer mistura? Você não vai comer carne? Daí eu falei, a mamãe não quer. Eu falei pra ela, a mamãe não quer. Mas fiquei por mim mesmo, né? E ali se alimentaram. E quando passado o tempo, um dia eles comentando sobre as coisas que nós passávamos, né? Hoje, graças a Deus, Deus mudou o nosso cativeiro. Até me emociono porque é algo que fica marcado em nós, né? E aí ela falou assim, amor, eu lembro quando você pegou a mistura, dividiu com nós 3 e você não comeu, falou pra mim que você não queria. Eu sabia que é porque tinha pouco, né? E aí, naquele momento, ele estava rindo, mas naquele momento que eu estava passando, não tinha nenhuma graça, não. Então, uma mãe, um pai faz isso, né? Por um filho. Eu já contei pra vocês aí o testemunho de eu andando com o meu sapatinho furado, mas os meus filhos, eles estavam estudando numa escolinha particular. Uma hora eu conto sobre isso. Eu fiz, assim, um sacrifício para que eles pudessem ter um bom estudo e hoje eu colho frutos disso, né? Hoje eu vejo a minha filha aí já formada, a outra já encaminhando também para ser formada, o meu menino com umas ideias, né? Que ele gosta mais de uma outra área, uma área mais empresarial, né? Então, gente, é coisa que Deus trabalha, Deus faz. Então, observa só. E aí nos ensina para nós que é errado, né? Então, muitas vezes nós como cristãos ficamos a ver navio, né? Como diz aquele ditado. Nós vemos o ímpio prosperando, crescendo e vem questionamento. Ué, mas por que eu sirvo a Deus, eu vou na igreja todo dia e você vê fulano, né? Cresce, prospera. Por quê? Porque eles não têm essa situação, essas ideias embutidas neles. Eles acreditam que eles têm que se levantar pela manhã, têm que correr atrás do seu, têm que estudar, têm que abrir a visão, têm que investir, têm que tentar ter o seu próprio negócio, sair aí dessa questão do CLT que não é fácil, né? Você sabe quem é CLTista? CLTista é uma coisa minguada, é aquele valor e ponto. Alguns se destacam, mas a maioria fica ali com aquele salarinho pequeno e é isso todo mês, né? Eu sei disso porque eu sou CLT. Então não é fácil. É aquilo, mas nós temos que estar procurando abrir a visão, estudando, fazendo curso, é o que eu tenho procurado fazer. Eu fiz uma faculdade, contei para vocês aí hoje, e isso me abriu uma porta melhor, né?
Eu poderia hoje estar trabalhando num lugar mais difícil, né? Esses serviços são ruins? Não. É indigno? Não. Mas você precisa procurar sempre melhorar, né? Então hoje, por exemplo, eu estou aqui gravando meu vídeo, hoje é terça-feira. Eu trabalho somente na sexta, sábado e domingo numa empresa boa, né? No lugar ali que Deus abriu essa porta para mim, porque eu procurei o melhor para mim. E isso me proporcionou dar o melhor para os meus filhos. Mas se eu tivesse ficado de braço cruzado, eu estaria no mesmo lugar onde eu estive. Tem um período que eu trabalhava como atendente, né, numa sorveteria, e quando eu saí dali, eu lembro que eu ia nesses postos para procurar emprego, e só me aparecia para mim, para ser atendente de lanchonete, balconista da padaria, e eu não queria esse trabalho. Por quê? É indigno? Não, porque eu precisava ter o melhor, porque eu queria crescer, porque eu queria dar o melhor para os meus filhos. Então eu fui atrás disso. Eu lembro que teve um período que eu ficava só orando, né? Falando, Deus, abre uma porta melhor para mim. Eu trabalhei em lugares onde eu trabalhava ali de domingo a domingo, sem registro. Trabalhei em lugares que pessoas me passaram para trás. Trabalhei em lugares onde eu era muito oprimida, muito... assim, as pessoas não tinham, né, empatia. Pessoas que só porque tinham uma sorveteria, era dono daqui, se achava melhor do que você, porque você é um simples empregado. Trabalhei num lugar, numa clínica, que só Deus para ter misericórdia. Então, gente, é isso. E eu procurei melhorar. Como? Um dia eu fui na igreja, estava orando ao Senhor, pedindo, Senhor, abre uma porta. Senhor, eu quero que essa porta tenha todos os benefícios, eu quero isso, eu quero aquilo. E orando ao Senhor, cheguei lá, o irmão falou assim, nunca me esqueci, foi dali que eu me abriu a minha visão. Ele falou na palavra, você tem pedido ao Senhor para que Ele abra uma porta melhor para você. Mas você tem feito a sua parte? Você está estudando? Você tem feito um curso? Então, para Deus abrir uma porta melhor, você precisa se aprimorar. Nossa, fiquei assim, como assim, gente? Sempre me ensinaram que era só orar e pedir, esperar que as portas iam se abrir. E a partir dali eu comecei a buscar. Fiz um curso primeiro de informática, depois Deus me deu graça, fui fazer uma faculdade e realmente me abriu portas melhores. Onde eu passei a trabalhar de segunda a sexta, como eu sempre pedi ao Senhor. E hoje mudou, né? Eu trabalho sexta, sábado e domingo, mas de segunda a sexta eu estou em casa, de segunda a quinta estou em casa. Posso cuidar do meu lar, posso fazer a obra do Senhor que Ele colocou no meu coração para eu fazer. Mas porque um dia eu me mexi, eu fui atrás. Então, essa mensagem para você hoje não é para te deixar para baixo, poxa, eu sou faxineira, não. Existem faxineiras aí que eu já ouvi falar que ganham muito bem, né? Sabe investir o seu dinheiro. Começa até a delegar, começa a ter sabedoria, mulher, né? Deus te deu essa graça, você limpa muito bem uma casa, você entra nessa casa, faz o seu trabalho, as pessoas te elogiam, começa a ajudar outras mulheres, coloca elas para trabalhar para você, começa a ganhar um pouquinho sobre elas, naquilo que elas fazem, daqui a pouco você é uma empresária. É assim que começam as empresas. Não tem empresas por aí que elas que delegam as faxineiras? Como você acha que começou? Com certeza a dona dessa empresa um dia foi uma faxineira. Mas é muito da visão que nós temos. Eu já vi testemunho de pessoas que não fez faculdade e montou uma clínica, onde colocou lá psicólogos, dentistas. E hoje essas pessoas trabalham, estudaram, se formaram, trabalham e dão para ele o lucro. E ele não tem a faculdade. Gente, são tantos casos que nós ouvimos. Nessa pandemia aí, teve pessoas que pegou esse dinheiro que o governo dá para tomar sua cerveja, para curtir. Vou aproveitar, agora estou em casa, estou recebendo, vou fazer isso. Eu vi pessoas dizendo que pegou esse dinheiro e como gostava de fazer um bolo, já tinha um talento para aquilo, começou a fazer bolo em casa, o outro começou a fazer lanche na sua casa, tem um fast food hoje, né? E ali começou a vender os seus produtos e hoje tem uma empresa e começou ali, ó, de pouquinho. O que nós precisamos entender? Às vezes nós temos um sonho, quando eu tiver muito dinheiro, quando eu receber tal valor, eu vou fazer tal coisa. Gente, começa do pouquinho. É assim que começa, não começa do grande. Nós queremos começar lá de cima, não, começa de pouquinho, e Deus vai abençoando. Deus vai abrindo as portas. Então, às vezes você está aí chorando porque, poxa, eu estou cheio de dívida, eu não sei o que fazer. O que você tem? Lembra da viúva?
A viúva chega no profeta e fala, olha, veio os credores, estão querendo levar meus filhos. O meu marido, ele era servo de Deus, ele trabalhava aí, atendia junto contigo na obra. E veio, os credores estão querendo levar meus filhos. E ele perguntou, o que é que você tem? E o que ela disse? Eu não tenho nada, a não ser um pouquinho de azeite. Ou seja, sempre que nós dizemos eu não tenho nada, sempre tem alguma coisa. Observa para você ver. Deus não fez as pessoas uma melhor que a outra, não. Deus nos capacitou. Está aqui no início da palavra do Senhor. Eu ia falar uma palavra, está vindo outra, então vamos lá. Está aqui na palavra do Senhor em Gênesis. Isso foi feito para toda a criatura, né? Está aqui. Gênesis 1, versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e de todas as árvores em que dá fruto, que dê semente, e isso vos será para mantimento. Então aqui ele está dizendo o quê? Ele nos deu sabedoria para multiplicar, e ele falou que é para nós dominar sobre tudo que é na terra, nos dando autoridade, né, para crescer, para prosperar. Nós que temos essa autoridade de comandar tudo. E aí cada um vai agir conforme aquilo que acredita. Então tem aqueles que falam, eu não sei, eu não tenho, eu não posso. E assim, gente, é cada um. Outros vão dizer, não, eu posso sim, eu vou fazer com um pouquinho que eu tenho. Deus nos deu autoridade, Deus nos capacitou, mas cabe a cada um fazer aquilo que convém, não é verdade? Naquilo que acredita. Então, uns vão olhar para a situação e falar, não, eu não tenho nada, eu não sei, eu não posso, eu não vou. O outro vai dizer, não, eu tenho aqui um pouquinho de azeite, é o talento que eu tenho, eu faço isso muito bem. As pessoas elogiam o que eu faço, o meu café, o alimento que eu faço, a limpeza, né? Estou falando de coisas pequenas que você daí pode crescer. Eu conheço uma pessoa que entrou numa empresa para trabalhar ali e ela servia café. E ela fazia com tanto amor, com tanta dedicação, que ela começou a chamar a atenção, sabe? E um dia alguém vendo a maneira que ela fazia, a dedicação que ela tinha na empresa, a convidou para fazer parte ali da cozinha daquele lugar e logo ela passou a ser chefe de cozinha. Ela entrou simplesmente para ali servir o café. Então nós não sabemos como que Deus vai trabalhar, mas nós precisamos fazer a nossa parte, confiar, porque do pouquinho Deus faz o muito. Então voltando para essa mulher, ela fala para o profeta, eu não tenho nada, a não ser um pouquinho de azeite. E aí o profeta dá para ela uma direção, então você vai, peça vasilhas, né? Muitas vasilhas aí para os seus vizinhos, e ali entra dentro da sua casa, fecha a tua porta e começa ali a derramar esse azeite. E assim ela fez. E o azeite só parou quando acabou as vasilhas. E depois ela volta para o profeta novamente, falando, olha, já fiz o que você falou. E sabe o que ele disse? Então agora vai, vende todo esse azeite e viva do resto. Essa mulher acabou se tornando uma empresária, né? Mas você vê que essa história é algo assim tremendo. Ela teve que fazer a parte dela, de vender, né? E ali Deus prosperou. Ela obedeceu o que o profeta falou, a direção que o profeta deu. Então muitas vezes Deus nos dá uma direção, Deus nos dá uma sabedoria, mas a gente tem medo. Muitas vezes tem algo no nosso coração e nós vamos contar para as pessoas. Alguém vem e joga um balde de água fria no seu sonho e você desiste. Muitas vezes você começa a fazer algo e tem os percalços, as dificuldades, e você para. Observa que essa mulher chega até o profeta e pergunta e fala para ele da sua situação, ele dá uma direção. Mas se ela pegasse e não visse o profeta, se ela dissesse, não, poxa vida, eu vim aqui para você resolver a minha situação, eu esperava que você me desse um valor, né? Naquela época não era dinheiro, não sei, mas me ajudasse de uma forma que eu pudesse pagar os credores, para que eles não viessem levar meus filhos. Agora eu vou ter que pegar, ainda ir atrás de vasilha, fechar minha porta lá, ter fé para que esse azeite se multiplique. Depois eu vou ter que pegar e ainda vender para adquirir o valor para pagar a dívida. Não é muita coisa, não?
Não tem como você pegar e já prosperar o meu caminho? Me dar aí um valor que eu possa pagar a minha dívida? Então é isso que nós ficamos esperando. Nós queremos a bênção do Senhor, nós queremos crescer, nós queremos prosperar, mas nós queremos que a bênção caia do céu. Como eu tenho dito para vocês, gente, leia a palavra do Senhor, você vai ver que não tem ninguém, não tem nenhuma palavra falando, fulano estava deitado numa rede quando Deus mudou o seu cativeiro. Fulano estava chorando quando Deus mudou toda a história dele. Não existe isso. Por isso que eu tenho falado essas mensagens para você. Foi assim que comecei a entender que muita coisa que era me ensinada estava errada, não tinha base bíblica. E se eu continuasse acreditando naquilo, fazendo daquela forma, eu nunca ia sair do ponto que eu estava. Entende? Então hoje eu vejo uma mudança na minha história. Deus está mudando o meu cativeiro. E não é da noite para o dia. Há pessoas que Deus trabalha e é mais rápido, sim. Há pessoas que é com uma lentidão, porque tem que estar aprendendo, né? Tem que estar crescendo, tem que colocar algumas coisas em prática, tem que resolver algumas coisas na sua vida. É o meu caso. Até hoje eu estou quebrando esse jugo de religiosidade na minha vida, esse peso que não é fácil. Às vezes eu vou orar pedindo algo ao Senhor, eu tenho aquela restrição, porque está na minha mente ali embutido, não pode, essas coisas materiais, Deus não se agrada. Avião passando. Essas coisas do mundo, isso é do mundo. Você não pode juntar tesouro aqui na terra, né? Porque tudo texto fora de contexto. Quando diz sobre isso, não ajuntar tesouro na terra, é a pessoa que ela só pensa em dinheiro, ela é gananciosa, ela quer tudo para si, ela quer crescer, ela quer mostrar para os outros que ela pode, que ela tem, ela se sente melhor do que os outros, ela humilha os outros. Aquele dinheiro nem ela usufrui, porque ela começa a ter tanto dinheiro que ela começa a guardar. Lembra do tio Patias? É isso. Então esse dinheiro é só para o uso dela. E ela vai enriquecendo aqui na terra, vai comprando os bens, vai guardando, não deixa ninguém usufruir, porque é dela. Viu pessoas que compram um carro e não deixam ninguém entrar no carro, né? Porque aquele carro é dele, é só para ele. E um dia o ferrugem vai consumir. Ajuntou tesouro na terra que vai ser destruído. Nós vemos aí na mídia tantas vezes, né? Artistas que enriqueceram, que compraram mansões, e às vezes dá dó de ver. Hoje a mansão está lá deteriorando, está destruído. Quando você vê aquela pessoa usufruindo daquele bem só para ela, estava ali, era dela, estava lindo, maravilhoso, mas ela partiu. Cadê? Foi embora e não levou essa mansão, não levou suas joias. Não levou seus carros de luxo. E ficou aqui, aí o familiar começa um briga para cá, outro briga para lá, e aquilo fica lá parado e vai deteriorando. O ferrugem consome. E quando você chegar na presença do nosso Deus, né, não vamos falar, olha, lá na terra eu comprei um carro importado, eu tinha mansões. Isso para Deus lá não tem nenhum valor. Ele quer saber quantas almas que foram salvas através de ti. Quantas pessoas que você ajudou através da riqueza que eu coloquei nas suas mãos? É o Senhor dos talentos, né? Nós estamos tudo aqui, gente, tá bem claro. O Senhor chegou e deu 2 talentos para um, 5 para o outro e 1 talento para o outro, de acordo com a capacidade deles. Tem tudo isso, tem todas essas questões que Deus olha aqui na terra e vê. Você vai enriquecer, eu vou te dar o dom da riqueza, porque eu sei que eu posso contar contigo. E você vê aquelas pessoas que enriquecem e que ajudam na obra, que favorece a obra do Senhor aqui na terra. E o outro não, o outro guarda o talento. E naquele dia o Senhor chega e vai cobrar. Então quando aquele Senhor volta, ele fala, cadê, o que você fez? Então, o Senhor me deu 2 talentos e está aqui agora 4 talentos, eu multipliquei. O outro, o Senhor me deu 5 talentos e eu multipliquei, está aqui agora 10 talentos. E você? Então, o Senhor me deu um talento, como eu sei que o Senhor, né, é rígido, eu guardei o talento para quando o Senhor voltasse, eu te entregasse novamente. Ou seja, o Senhor ficou aborrecido com aquela situação. Ele disse, servo mau, né, servo infiel. Então, tira esse 1 talento que ele tem e dá para esse aqui que tem 10. Ele tirou daquele que não tinha e deu para o que tinha mais. Então é isso que acontece, gente. Está bem claro aqui na palavra. Por isso que você vê alguns enriquecendo, prosperando e o outro não. Porque Deus sabe para que ele deve dar os talentos. Estamos falando aqui
da vida financeira, né? Muitos usam isso só para a vida espiritual, mas essa situação estava falando do financeiro. E óbvio que também pode ser usado para a vida espiritual, porque naquele dia o Senhor vai nos cobrar. E aí? O que você fez com os talentos que eu te dei nas tuas mãos? Então nós vamos prestar conta. Então é por isso que fala, por isso que tem essa confusão de o material não pode, porque a palavra. Não, gente, é sobre isso. Você não pode ter amor ao dinheiro. Tem pessoas que têm amor ao dinheiro, né? E isso que não pode. Você precisa ter o dinheiro como algo que é bom para ti, que vai favorecer a sua vida, dando um bem-estar para você, para sua casa, para sua família, para aqueles que te cercam, para a obra do Senhor, para aqueles que necessitam. Tem que ter esse coração voltado. Não tem outra palavra também que diz que Jesus pergunta ali: estive com sede e você não me desse de beber, estive com fome e você não me desse de comer, estive com frio e você não me vestiste. E pergunto ali: mas quando que eu fiz isso? Quando você deixou de ajudar, de cuidar daquele pequenino. Então é isso que nós precisamos entender. Nós precisamos pedir ao Senhor que Deus nos abençoe, que Deus prospere o nosso caminho, principalmente nós, povo de Deus. O nosso inimigo, ele sabe que um homem e uma mulher de Deus que tem um coração voltado para o Senhor e enriquece aqui na terra, traz grandes prejuízos para o inferno. Tá? Porque você vai divulgar a obra do Senhor, você vai abençoar aqueles que são necessitados, você vai ajudar a pessoa a sair de situações difíceis através de um bem material que é o dinheiro, que está ligado ao mundo espiritual, porque a bênção, a riqueza vem das mãos do Senhor. Amém? Espero que você tenha entendido essa mensagem. Entenda, Deus quer prosperar o seu caminho, Deus quer que você cresça assim, que você tenha uma vida abençoada aqui na terra, enquanto Jesus está lá nos preparando um melhor lugar, onde nós teremos a vida eterna, né? Onde lá não haverá sofrimento, não haverá mais choro, não haverá mais dor, mas por enquanto estamos aqui na terra. E Ele tem para ti o melhor, que o seu caminho seja aberto, a sua visão seja aberta e que você prospere e que através da sua vida seja alcançada e o nome do Senhor seja glorificado. Amém? É isso. Um beijão para você e até o próximo vídeo, se Deus quiser.